Olá pessoal, essa videoaula vai ser sobre ondas. Bom, nessa videoaula a gente vai ver um pouco sobre a introdução das ondas, os tipos de ondas, as ondas podendo ser transversais ou longitudinais. Algumas características dessas ondas são características algumas semelhantes das que a gente já viu para oscilações. E vamos concluir essa videoaula com velocidade das ondas. Os outros tópicos a gente vai ver na próxima videoaula. Bom, estamos interessados na propagação das ondas e especialmente aquelas ondas que se propagam em meio material, por exemplo, a onda em uma corda esticada, uma onda que se propaga em uma rocha. Elas podem ser, de um modo geral, as ondas podem ser de três tipos. Nós temos as ondas mecânicas, que elas se propagam apenas em meios materiais. Então, por exemplo, as ondas do mar, as ondas sonoras, as ondas sísmicas, são exemplos de ondas que dependem de um meio material para se propagar. As ondas eletromagnéticas, elas não dependem de meio material. Então, por exemplo, a luz que chega até a gente, que vem do Sol, então ela se propaga pelo, entre aspas, vácuo. As ondas de rádio, de TV, micro-ondas, raio-x, radar, luz ultravioleta e por aí vai, infravermelho. Então essas ondas, elas não dependem de um meio para se propagar. As ondas de matéria, essas são tratadas na física moderna. Elas estão associadas com a propagação de elétrons, prótons e outras partículas que pode se comportar como onda ou como partícula na propagação. Esse é um estudo para a física moderna. Nessa videoaula, nesse curso, a gente está interessado nas ondas mecânicas. Embora as propriedades que a gente vai achar, as características da onda, valem também para ondas eletromagnéticas, a gente está principalmente interessado nas ondas mecânicas, aquelas que dependem de um meio para se propagar. Bom, um dos conceitos elementares é o do pulso. O pulso é uma distorção da forma da onda e vai se propagando com uma certa velocidade. Então imagine que você tem uma corda esticada e você causa uma perturbação nessa corda. O que vai acontecer? Você causou essa perturbação, quando você soltar, essa perturbação vai acabar se propagando, ela vai se propagar com uma certa velocidade, e esse é o pulso que a gente está considerando. É como se fosse parte de uma onda, digamos, apenas um pulso, uma distorção que você causou na onda, certo? Agora, se você fizer isso de forma contínua, por exemplo, se você tiver com a sua mão aqui, a corda esticada, você está segurando na outra extremidade da corda e você fica causando pulsos nessa onda com uma certa frequência. Então você está gerando, desculpa, nessa corda com uma certa frequência. Então você vai gerar uma onda, nesse caso você está gerando uma onda senoidal e tem uma forma de onda que vai ser que é perceptível, ou seja, quem puder olhar para aquele movimento que você está fazendo na corda vai ver a cara de uma onda. Aquilo que a pessoa vai ver é chamado de forma de onda, certo? Então é a forma que a corda, no caso da onda na corda, a forma que a corda vai assumir em um dado instante. Então essa é a forma de onda. Bom, as ondas mecânicas, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser ondas transversais, que são ondas que se propagam, cujos elementos dessa onda, no caso, vamos pensar na onda numa corda. Os elementos de corda, elas vão se propagar perpendicularmente à direção de propagação da onda. Por exemplo, imagine que você tem uma corda aqui, você está fazendo esse movimento para cima e para baixo. Cada ponto da corda, cada ponto como esse que eu estou mostrando, ele está se deslocando para cima e para baixo. Mas a onda, de um modo geral, ela se propaga para a direita, certo? Então, a direção de propagação dos elementos da corda é perpendicular à direção de propagação da própria onda. A gente vê aqui também, nessa mola, você propaga ela para... Os elementos da corda sobem e descem, embora a onda se propague para a direita. Então, isso aqui é uma onda chamada transversal. Então, está relacionado com o meio de propagação. Esse é um exemplo de uma onda longitudinal. Os elementos eles se deslocam na mesma direção de propagação da onda. Então, por exemplo, você tem uma mola desse tipo aqui, você puxa ela e solta. O que acontece? Os elementos dela se propagam para a direita e para a esquerda, e a onda também vai se propagando nesse caminho. A onda vai se propagar para a direita, e os elementos dessa onda, os elementos aqui dessa mola, vão se propagar para a direita e para a esquerda, certo? Esse é o tipo de propagação, é um caso de uma onda longitudinal. Essa é uma onda longitudinal. Então, ó, a gente tem tanto as ondas longitudinais quanto as transversais, elas são chamadas de onda progressiva.
quando elas vão se propagando de um lugar para o outro. Então, a gente vai ver mais tarde o que seria uma onda estacionária, que não é uma onda progressiva. Então, ela parece estar parada, digamos, não se propaga no eixo X. Já a onda longitudinal e a onda transversal, elas se propagam. Lembrando também que o que se propaga é a onda e não o meio material no qual a onda se move. Então, por exemplo, quando passa uma onda na corda, os elementos de corda eles vão subir, descer e permanecer onde eles estão enquanto a onda passa. Os elementos de corda não vão andar junto com a onda, certo? O que passa é a onda. O meio, ele fica, ele oscila, ele vibra, mas ele permanece e a onda passa. Bom, vamos ver aí. Nós vimos em oscilações que tínhamos uma equação para o deslocamento. Então poderíamos prever qual a posição da nossa partícula que oscila em um dado tempo. A gente tem também uma equação para o deslocamento no caso dos elementos da corda aqui, ó. Então, a gente precisa de uma equação para dizer onde é que a nossa partícula está em uma certa posição em um certo tempo. Aí, essa equação aqui é chamada a equação do deslocamento. Então, o que acontece? Quando a onda vai passar por elementos sucessivos da corda, eles vão oscilar paralelo ao eixo Y. Então, a onda passa, como a gente falou na onda transversal, no caso. A partícula vai oscilar paralelo ao eixo Y enquanto a onda está passando. Quer dizer, em um certo instante t, o deslocamento da corda em uma dada posição, como é que a gente pode encontrar? A gente encontra por essa equação. Então, y é a posição y do nosso elemento para um dado x e um dado t. Esse deslocamento depende da amplitude, essa aqui é a amplitude, é o valor máximo de y que ela pode admitir. Seno de kx menos ωt é um termo oscilatório, semelhante ao termo que a gente via lá para a oscilação. O argumento do seno é a fase, onde aqui a gente tem kx, k é o número de onda, x é a posição, ω é a frequência angular e t é o tempo, certo? Então essa equação aqui ela fornece a forma da onda em qualquer instante de tempo. E também mostra como é que essa forma vai variando quando a onda vai se movendo. Vamos lá. Aqui é um exemplo de onda se propagando no sentido positivo do eixo x. Então a gente tem, observe esse elemento de corda aqui, esse elemento de onda aqui, em vermelho, e observe essa setinha em amarelo. O que está acontecendo? Em vermelho a gente está vendo o elemento de onda, quando a onda está passando. Vou chamar de corda, elemento de corda. E em amarelo aqui a gente está vendo a onda que vai se propagando. Então observe. No ponto A, a gente está com o elemento de corda aqui na origem e a gente tem está observando o movimento da onda. Ela está aqui nessa posição. Passado um instante, o nosso elemento de corda que estava aqui em 0 passa a estar nesse ponto de mínimo aqui. Já a nossa onda está andando para a direita, ela se encontra nessa posição. Em seguida, o elemento de corda sobe, vai para a origem de novo, e a onda anda mais um pouquinho. Em um outro momento, o elemento que estava no meio sobe e a onda anda mais um pouquinho. Então, a gente consegue aqui perceber o seguinte: a nossa onda está se movendo no sentido positivo do eixo x ao longo do tempo, certo? Além disso, a gente consegue ver que se a gente focar em um elemento um elemento da corda, a gente vê que ele está subindo e descendo, oscilando paralelamente aqui ao eixo y. Então, enquanto esse elemento de corda oscila assim em y, a nossa onda está se propagando aqui no sentido do eixo x positivo. Lembrem que em oscilações, a gente estudava o quê? Somente esse movimento de oscilação aqui. Agora a gente estuda esse movimento de oscilação, mas também observa a propagação no espaço dessa oscilação, certo? Isso é uma onda. Vamos lá. Algumas características aí que a gente também já viu em oscilação: amplitude e fase. O que é amplitude? O módulo do deslocamento máximo que os elementos de corda vão atingir a partir da posição de equilíbrio. Então, por exemplo, você está aqui no ponto 0, o seu valor máximo aqui é ym, seu valor mínimo é menos ym. Essa é a amplitude, certo? A fase é o argumento kx menos ωt do seno, beleza? A gente pode ter uma constante de fase, no caso em que a gente depende da forma da onda, né? Você tem que ver como é a forma da onda em x igual a 0 e t igual a 0. Pode ter uma fase ou não, uma constante de fase ou não.
Nesse caso aqui a gente tem uma seno, observe que é uma seno perfeita, porque para x igual a zero, seno é zero, então a gente está aqui, certo? Essa é a curva do seno. Se você tiver uma constante de fase, isso vai ser deslocado, então aqui continua sendo seno, mas ele está deslocado aqui π sobre 5. Quando a gente tem um acréscimo da fase, a gente desloca a nossa curva para a esquerda. Então essa curva aqui é um seno que está deslocado para a esquerda. Observe que no tempo zero, ela não se encontra em x igual a zero. Ela não se encontra aqui no começa no y igual a zero, yx igual a zero. Comprimento de onda. Bom, comprimento de onda é o seguinte. Imagine que a onda está se propagando aqui no eixo x. A distância que você leva para ter uma repetição dessa forma da onda é um comprimento de onda. Então, o comprimento de onda é a distância entre as repetições da forma da onda. Lembra que a gente via para período? Veja bem, para período o que a gente tinha? O período é a nossa. Lá a gente viu para oscilação. A oscilação saía de um ponto, você estava com a partícula em um ponto, quando ela voltasse àquele ponto, depois de completar o seu ciclo, você tinha o período. Então, o tempo que leva para a onda, para a oscilação completar um ciclo, é um período. Observe que aqui o comprimento de onda é o seguinte: quando a posição que a partícula está na corda, ela se repete, a distância que a onda se moveu para que tenha essa repetição é dado por um comprimento de onda, certo? Bom, aí a gente pode definir número de onda. Então, se o deslocamento é o mesmo nas duas extremidades do comprimento de onda, ou seja, você tem x igual a x1 e x igual a x1 mais lambda, observa aqui na imagem anterior. A gente tem x1 está aqui. Essa é a nossa posição x1. A gente vai ter a posição x1 mais lambda aqui, certo? Isso aqui é x1, isso aqui é x1 mais lambda. E eles admitem o mesmo valor de y, ou seja, possui o mesmo deslocamento, tanto para x1 quanto para x1 mais lambda. Então a gente pode igualar x igual a x1 e x igual a x1 mais lambda, colocando na equação para o deslocamento, para o tempo zero, a gente obtém ym seno de kx1, que é a equação para o deslocamento no caso do tempo igual a zero, tem que ser igual a ym seno de k x1 mais lambda. Por quê? Porque o deslocamento vai se repetir, quer dizer, a posição no y, ela vai se repetir quando você andar um comprimento de onda. Então a gente tem que essa função aqui tem que ser igual a essa. Quando é que isso vai acontecer? Quando é que o seno vai se repetir? A gente viu lá nas oscilações que o cosseno se repete, ele cumpre um ciclo em 2π radiano. O mesmo vai acontecer para a função seno. Então a função seno vai se repetir quando ela cumprir 2π radiano. Portanto, kx1 vai ser igual a kx1 mais k lambda quando k lambda for igual a 2π. Portanto, quando k for igual a 2π sobre lambda. Esse aqui é o nosso número de onda. É um conceito relacionado com o comprimento de onda. A unidade disso aqui é radiando por metro no SI, certo? Bom, esses outros conceitos, período, frequência angular e frequência, nós já vimos para oscilação, mas eles valem aqui também. O que é o período, como eu havia dito? Período de oscilação é o tempo que o elemento de corda vai levar para realizar uma oscilação completa. Então aqui, vejam, esse é o gráfico do deslocamento em função do tempo. Aqui nós temos o gráfico do deslocamento em função da posição. Quando a gente estudava a onda, a oscilação, a gente só tinha aqui o x em função de t. Agora, nós temos uma função y que depende de x e de t, certo? Então não confundam esse gráfico com a forma da onda. A forma da onda só aparece no gráfico y por x. A forma da onda é o que você vê quando a onda se propaga. Aqui para uma dada posição, como a onda está se propagando em relação ao tempo, certo? Então, quem é o período? Se você olha aqui, vamos pegar o x igual a zero, por simplicidade. Então, período é o quê? Você tem para um dado t1, você está numa certa posição y. Quando isso passar um certo tempo, você vai voltar para aquela posição, ou seja, você vai completar um ciclo, voltar para aquela posição. O tempo que levou para completar esse ciclo aqui é o nosso período, certo? Observe que bom, a equação que gerou essa curva aqui é uma equação do tipo y igual de y0t, onde aqui a gente colocou o x igual a zero por simplicidade, então a gente tem o quê? A equação de deslocamento ym seno de menos ômega t, ou
menos ym seno de ômega t é essa função aqui. Tá vendo? É um seno negativo. Perceba que elas começam aqui, ó. É um seno perfeitinho, só que ela é negativa. Bom, como os deslocamentos da corda são iguais passando por um período, tá aqui, ó, em T1 e T1 mais T, o nosso deslocamento, ou seja, nosso valor y é igual, então a gente tem que y0 de T1 é igual a y0 T1 mais T. Portanto, menos ym seno de ômega t, ômega t1, é igual a menos ym seno de ômega t1 mais ômega t. Mais uma vez, quando é que o seno vai se repetir? Quando completar um ciclo. Então, quando passar 2π. Logo, essa função vai ser igual a essa quando ômega tzão for igual a 2π, que é quando passar um ciclo completo no seno. É semelhante ao que a gente fez para comprimento de onda, para achar o número de onda. Então, ômega é igual a 2π sobre t, isso aqui é a frequência angular, um conceito que a gente já obteve na última aula. Bom, frequência inverso do período, então pode ser escrito como ômega sobre 2π. Certo? Frequência mede o número de oscilação por unidade de tempo. A gente já viu que a unidade é Hertz, o segundo é menos 1. Vamos lá, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Essa figura aqui, ela é a superposição dos instantâneos, quer dizer, de fotos, é como se a gente tivesse tirado fotos em um dado tempo, de 3 ondas progressivas que se propagam em ordem de cordas diferentes. A gente chama de ondas progressivas porque elas parecem se mover no eixo X, certo? Então tem 3 cordas diferentes aqui. Isso aqui é a cara do que a gente vê para um dado tempo. No caso, isso aqui é forma de onda. Veja que o gráfico é y em função de x. As fases dessas ondas são dadas por 2x menos 4t, 4x menos 8t e 8x menos 16t. A pergunta é, que fase corresponde a que onda na figura? Bom, como a gente sabe que a fase é dada por kx menos ômega t, e aqui a gente tem os valores, então a gente pode achar o k e o ômega. Nesse caso, k é 2, ômega é 4, k é 4, ômega 8, k é 8, ômega 16. Então temos as fases são dadas com essa expressão, onde k 2π sobre lambda e ômega 2π sobre t. A gente tem no caso A, k igual a 2, ômega igual a 4. Logo, se k é igual a 2π sobre lambda, lambda é igual a π. E o período, por consequência, aqui é π sobre 2. Na segunda onda, k igual a 4. Se k é 2π sobre lambda, lambda é igual a π sobre 2. K é igual a 8, no terceiro caso. Então, se k é 2π sobre lambda, lambda é igual a π sobre 4. E aqui também tem para o período. Mas o que a gente vai observar aqui é principalmente o comprimento de onda. Então, observe. A onda que tem o maior comprimento de onda é a A. Então, a gente vem aqui, ó. Quem é que eu vejo que tem o maior comprimento de onda? Quer dizer, a distância que eu percorro para completar o ciclo, para repetir a forma de onda. Olha aqui. Eu estou com deslocamento aqui, sigo esse caminho e volto para o mesmo ponto. Então, essa é a onda que tem o maior comprimento de onda. Certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho o caso A, que lambda é igual a π. Então, A igual a... Qual é essa onda aqui? Número 2. A igual a 2, certo? Bom, aqui tem um comprimento intermediário, π sobre 2, é letra B. A gente vai procurar ela aqui, é essa daqui, ó. Olha aqui, um comprimento de onda, outro comprimento de onda, certo? Então, essa daqui tem um comprimento de onda intermediário, eu estou vendo isso. Portanto, essa aqui, que é o número 3, é a nossa B, que tem um comprimento intermediário. Então, A igual a 2, B igual a 3, logo C igual a 1. Então, a gente vê aqui que ela tem um menor comprimento de onda. Se a gente olhar aqui na figura, cadê o comprimento de onda dessa daqui? Ó? Subiu, voltou, pá. Esse aqui é o nosso comprimento de onda, certo? E aqui tem o menor comprimento de onda, portanto, C igual a 1. Tudo bem? Vamos lá. Velocidade de uma onda progressiva. Bom, se essa onda está se movendo no eixo x, ela deve se mover com uma velocidade. Então vamos lá. Ó. A equação que está regendo essa onda aqui é do tipo yx de t, que é igual a ym seno de kx menos ômega t, certo? Imagine o seguinte, ó, que a gente tem 2 instantâneos da onda. Lembra, instantâneo é como se eu tivesse tirado uma foto no tempo t igual a 0, depois eu tirei uma outra foto no tempo ΔT. Então, a curva em verde é para a onda em t igual a 0, a curva em laranja aqui é para a onda em t igual a ΔT. Observe que a onda, de um modo geral, ela se moveu uma certa distância. Se a gente focar aqui no ponto A,
ela se moveu uma certa distância Δx aqui e um certo tempo Δt, beleza? Então a gente está interessado na velocidade dessa onda, a velocidade de propagação dessa onda. Bom, vamos lá. Quando ela se propaga, cada ponto da forma de onda, foca nesse ponto A aqui, ó. Cada ponto ele vai conservar o seu deslocamento. Aqui não tem um deslocamento y, um certo valor de y, ela se desloca, mas mantém aquele valor de y, certo? Se ela conserva o seu valor de y, então a fase ela deve ser mantida constante. Então o que a gente tem? Kx menos ωt é uma constante. Se a gente deriva isso aqui em relação ao tempo, k dx dt é igual a menos ômega, rearrumando dx dt igual a ômega sobre k. Essa é a nossa velocidade, variação da posição em relação ao tempo. Então essa velocidade vai ser dada por ômega sobre k. Como ômega é 2π sobre t e k é 2π sobre lambda, corta o 2π por 2π aqui, vai ficar lambda sobre t, que é a mesma coisa que lambda f. Então a velocidade da onda ela pode ser dada por lambda f, ou lambda sobre t, ou ômega sobre k, beleza? Isso quer dizer que a onda se desloca uma distância de um comprimento de onda em um período de oscilação. Ela se move um comprimento de onda justamente em um período. Essa é a nossa velocidade da onda. Bom, vale ressaltar o seguinte, ó. Quando a onda tem uma fase do tipo kx menos ωt, ela está se propagando no sentido positivo do eixo x. Como é que eu sei isso? Observe, quando o tempo vai crescendo, tá vendo esse tempo t aqui? Quando o t vai aumentando, eu estou vendo, a gente falou que a fase vai se mantendo constante quando ela vai se propagando, certo? Se a fase vai se mantendo constante, quando o tempo vai aumentando nessa expressão, então essa parte negativa vai aumentando de valor. Então o x aqui, porque k e ômega é constante, x também tem que aumentar para compensar o aumento desse termo negativo e isso aqui ser mantido constante. Então o tempo vai aumentando, por consequência a posição x vai aumentando. Isso quer dizer que no decorrer do tempo a onda vai se propagando nos valores de x crescentes, x vai aumentando. Isso aqui é uma onda que se propaga no sentido positivo do eixo x. Se por outro lado a gente tiver uma onda com a fase kx mais ωt, o que acontece? Para que essa fase seja mantida constante, quando o tempo vai aumentando aqui, o nosso x tem que ir diminuindo. Então tem que admitir valores menores aqui para compensar o aumento de t, certo? Então t aumenta, o x tem que diminuir. Portanto, kx mais ωt representa a fase de uma onda que se propaga no sentido negativo do eixo x. Olha aqui, ó. Kx mais ωt é constante, deriva em relação ao tempo. K dx dt mais ômega igual a zero, dx dt vai ser igual a menos ômega sobre k, ou seja, menos v, certo? Então a velocidade está no sentido contrário do eixo x, quando a fase da nossa onda tem a cara kx mais ωt. Vale ressaltar também que se a gente tiver outras funções de deslocamento, são escritas como funções de kx mais ou menos ωt, essas também são ondas progressivas, elas estão se deslocando aí no sentido positivo ou negativo no eixo x. Mesmo que não seja um seno ou cosseno, de um modo geral, uma função que tem o argumento kx mais ou menos ωt são funções, são também ondas progressivas. Vamos lá. Como a gente acabou de ver, essas três ondas, por ter a cara kx menos ωt, elas se propagam no sentido positivo do eixo x, certo? A pergunta é o seguinte: ordene-as, dadas essas três ondas, ordene-as de acordo com a velocidade, no caso a velocidade de propagação, e a velocidade máxima na direção transversal. Observe, as ondas, enquanto elas se propagam no sentido, nesse caso, o sentido positivo do eixo x, os elementos dessa onda, os elementos dela, da corda, digamos, se for onda na corda, ela vai se mover para cima e para baixo no eixo y. Então nós temos uma velocidade no eixo x e uma velocidade no eixo y, que está variando. Aí ele pede a velocidade máxima, chamada de velocidade na direção transversal, velocidade transversal, certo? Como é que a gente vai obter a velocidade da onda? A gente acabou de ver que a velocidade é dada por ômega sobre k. Olhando as três ondas, a gente tem ômega k é 4, 3 e 3, ômega é 2, 4 e 4. Se a gente sabe k e ômega, a gente pode calcular a velocidade da onda por ômega sobre k. Então a onda 1, ômega sobre k vai dar meio, tá aqui, ó, vai dar 2 sobre 4, que dá meio.
na segunda vai dar 4 sobre 3, na terceira vai dar 3 sobre 3, que dá 1. Portanto, a velocidade de propagação da onda 1 é 1 meio, a 2, 4 terços e a 3 dá 1. Já a velocidade de direção transversal, como é que a gente calcula? Eu sei que a equação do deslocamento é dada por y igual a ym seno de kx menos ômega t. Isso é a posição, que é o deslocamento, certo? Como é que eu calculo a velocidade? Eu derivo a função y, derivo em relação ao tempo. Então a derivada em relação ao tempo vai dar, era um seno, derivando vai dar um cosseno, derivada do seno dá um cosseno. Então, a gente vai ter... Deixa eu voltar aqui para a expressão para melhorar isso aqui. Aqui a expressão, ó. Y é igual a ym seno de kx menos ômega t. A derivada disso aqui em relação ao tempo, veja que o termo do tempo aqui está com menos ômega, então a derivada vai dar menos ômega ym cosseno de kx menos ômega t. É isso que está aqui, ó. Menos ômega ym cosseno de kx menos ômega t. Isso aqui é a velocidade transversal. Observe que ela está oscilando. Mas o valor máximo é quando o cosseno atingir o valor máximo, que é 1. Então, em módulo, o valor máximo dessa velocidade vai ser ômega ym. O ym a gente tem aqui é 2, 1 e 2. E o ômega a gente tem aqui 2, 4 e 3. Com isso, a gente calcula a velocidade máxima transversal aqui, que vai ser 4, 4 e 6. Portanto, ordenando por velocidade, temos que a onda com maior velocidade de propagação é a onda 2, que dá 1, alguma coisa, depois a 3 e depois a 1. Então, 2 maior que 3 maior que 1. E por ordem da velocidade transversal, nós temos que a maior velocidade aqui é a onda 3 e depois a onda 1, que é igual a onda 2. Isso aqui é a velocidade transversal, velocidade máxima. Certo? Vamos ver outro exemplo. Então, suponha que a gente tem uma onda que se propaga em uma corda esticada e ela é descrita por essa equação aqui. A equação de deslocamento tem um termo de amplitude, o termo aqui é um kx menos ômega t. Veja que também está se propagando no sentido positivo do eixo x. Ele diz que todas as constantes estão no SI e pergunta, letra A, qual é a amplitude da onda? A amplitude é essa aqui, ó. Se está no SI, está em metro, então a gente transforma isso aqui e vai dar 3,27 milímetros, certo? De metro para milímetro, multiplica por 100, por 1000. Então, corre aqui 1, 2, 3 casas a vírgula. 3,27 milímetros é a resposta da letra A. Está aqui, 3,27 milímetros. Letra B. Qual é o comprimento, o período e a frequência da onda? Como é que a gente vai achar o comprimento da onda? Observe que eu tenho K, que é o número de onda. 72,1 radiano por metro. Isso aqui é igual a 2π sobre lambda. Então, K é igual a 2π sobre lambda. Se eu tenho K, eu acho o lambda aqui. E já está convertido, tá? 8,71 centímetros. Período. Se eu tenho o ômega aqui, que é 2,72 radiano por segundo, e sei que ômega é igual a 2π sobre o período, então o período dá 2,31 segundos. Frequência ao inverso do período dá 0,43 Hz. Então já foi aqui a letra B. Letra C. Qual é a velocidade da onda? A gente viu que a velocidade da onda pode ser calculada por lambda f. Então a gente tem lambda, está aqui, lembra de converter, não, eu mantive aqui em centímetro. E vezes a frequência, está em Hz, dá isso aqui, 3,77 centímetros por segundo. Letra D. Qual é o deslocamento se eu estiver na posição x igual a 22,5 centímetros e 18,9 segundos? Aí você vai substituir o x aqui e o t aqui, lembrando, colocando o x em metro, o tempo já está em segundo, e aí você vai obter esse seno aqui em radiano. Isso vai dar esse valor aqui, ó. Em radiano, você vai colocar lá sua calculadora em radiano e calcular, isso vai dar 1,92 milímetros. Observe que isso aqui é o deslocamento que você tem para essa posição nesse tempo. Isso aqui é no eixo Y. Então vamos lá. Letra E. Qual é a velocidade transversal do elemento de corda da letra D? Então, você está aqui numa certa posição, num certo tempo, mas com qual velocidade? Como é que a gente calcula? Velocidade, derivada da posição em relação ao tempo, é dada por essa expressão. Substitui. A gente tem quem é K, o valor de x é o do item anterior, a gente tem o ômega, o valor de t do item anterior. Substitui isso aqui, o ômega a gente tem, o y a gente tem, o valor vai dar 7,20 milímetros por segundo. Então a sua velocidade é essa. Certo?
Observem que a onda está se propagando para a direita com 3,77 centímetros por segundo, mas no eixo y, a sua velocidade é 7,2 milímetros por segundo, é bem menor, tá vendo? Isso é aceitável, porque a onda está se propagando em uma direção com uma certa velocidade, os elementos dela estão aqui com a velocidade um pouco menor, bem menor, se movendo aqui no eixo y, certo? E qual é a aceleração? A aceleração é derivada da velocidade, então menos ômega ao quadrado ym, seno de kx menos ômega t, que é a mesma coisa que menos ômega ao quadrado, e isso aqui é exatamente o valor de ym, ou desculpa, o valor de y. Isso aqui vai dar, aqui o valor de y para esse tempo é 1,92. Então, menos ômega ao quadrado ym, a gente tem um ômega, a gente tem um y, isso vai dar menos 14,2 milímetros por segundo, certo? Essa aqui é a aceleração transversal da corda. É uma pergunta interessante que leva em conta vários conceitos sobre onda, então é importante responder e entender esses conceitos aqui, certo? Vamos lá. Velocidade da onda em uma corda esticada. Nós vimos que a velocidade da onda ela pode ser dada por V igual a lambda F. Isso vale para qualquer onda, certo? Então, velocidade depende do comprimento de onda e da frequência. Só que a velocidade de uma onda ela depende do meio que ela se propaga. No caso, a gente está trabalhando com as ondas mecânicas, então depende do meio que se propaga. Já as ondas eletromagnéticas, não, elas sempre têm a velocidade 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Isso é uma constante. Certo? Mas as ondas mecânicas, não, elas dependem do meio. Então, embora a equação para a velocidade seja dada por lambda f, essa velocidade vai variar dependendo do meio em que se propaga, certo? Quando essa onda se propaga no meio, você vai fazer as partículas do meio oscilar. Então você precisa que o meio tenha massa, para que ele tenha energia cinética, e que ele tenha elasticidade, para que ele tenha energia potencial. Então são as energias aí que estão envolvidas na propagação da onda. Essas energias a gente vai ver na próxima videoaula. Então são as propriedades de massa e as propriedades de elasticidade que determinam a velocidade da onda no meio. Observe, a velocidade no som no ar, 340 metros por segundo, a velocidade do som na água, 1.500 metros por segundo, e em rochas pode ir até 8.400, varia bastante. Então, a velocidade ela depende do meio que você está se propagando, certo? Vamos lá. Uma coisa para chamar a atenção aqui é o seguinte, que geralmente causa confusão. A frequência da onda ela só depende da fonte. Então, por exemplo, eu posso ter onda se propagando no ar, na água e no som, na rocha, desculpa, com a mesma frequência, certo? Elas vão ter essas velocidades, porque são velocidades características desses meios. Mas elas podem ter a mesma frequência. O que vai mudar em cada uma delas? O que vai mudar é o comprimento de onda nesse meio, certo? Então, em cada meio, o comprimento de onda vai mudar, mas a frequência não. A frequência é uma característica da fonte, de como essa onda foi produzida. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma demonstração da velocidade da onda em uma corda esticada. Vamos ver de que depende essa velocidade, os parâmetros do meio que depende. Então, vamos fazer essa demonstração aqui. Ó. Imagine que a gente tem aqui um pulso, certo? Um pulso simétrico, e ele está se movendo em uma corda. Imagine que quando você dá um pulso, ele vai ficar se movendo na corda, certo? Imagine que você está acompanhando esse pulso o tempo todo. Você está no referencial que vai acompanhando esse pulso. Então parece que é a corda que está se movendo para a esquerda. Na verdade é você que está se movendo para a direita, acompanhando esse pulso que está se movendo. Mas a impressão é que é a corda que está indo para a esquerda. Então o que está de verde aqui o nosso pulso, é a corda que tem esse formato. A gente está interessada nela aí. Então, foca nesse pequeno elemento de corda ΔL aqui. Ele forma um arco de círculo que vale... a gente tem um θ aqui, a gente tem outro θ, então é raio vezes o ângulo, então é R vezes 2θ. É o 2Rθ. Então esse comprimento aqui, ΔL, vale 2Rθ, certo? A gente vai analisar a força, a massa e a aceleração desse elemento de corda. Então vamos lá, vamos começar pela força. Observe que a tensão que atua aqui nessa corda atua nos dois lados aqui. Tem uma tensão puxando aqui e tem... Opa, desculpa. Tem uma tensão puxando para aqui, tem uma outra tensão puxando para esse lado também.
quando esse pulso vai se propagando, certo? Observe que a componente x, elas vão se anular. Então, essa aqui tem uma componente x desse lado, uma componente x desse lado. Eles apontam em mesmo módulo e apontam em sentidos contrários. Então, vão se anular. Vai sobrar somente a componente y aqui apontando para baixo. A gente tem um ângulo θ aqui. A nossa componente y vai ser a tensão seno desse ângulo. Então, vai ser a projeção da tensão na direção y, portanto, tensão seno do ângulo, módulo da tensão seno do ângulo. E como a gente vai ter de um lado e do outro, então vai ser a força que a gente vai ter vai ser 2 vezes a tensão vezes o seno do ângulo. Porque tem desse lado e tem desse lado, apontando para baixo aqui. São as projeções. Para pequenos ângulos, vale a aproximação que seno de θ é aproximadamente θ. Então a gente fica com força igual a θ, a tensão aqui vezes 2θ, certo? Mas a gente viu também que 2θ é igual a ΔL sobre R. Então vai entrar aqui ΔL sobre R. Então a nossa força é a tensão vezes o ΔL, esse comprimento de arco, dividido pelo raio. Já achamos a força. Quem é a massa desse elemento de corda? A massa, o ΔM, vai ser quem? A densidade da massa por unidade de comprimento vezes o comprimento. Então isso aqui é nosso elemento de massa daquele elemento de corda, certo? E o que é que a gente tem? A gente tem o seguinte, ó, esse elemento de corda aqui, ele vai se movendo num arco de círculo aqui, está sujeito a uma aceleração radial do tipo v² sobre o raio, certo? Pela segunda lei de Newton, o que é que a gente tem? Força igual a massa vezes aceleração. A força a gente viu que é tensão ΔL sobre o raio, isso é igual a massa, que é dado por μ ΔL, vezes a aceleração, que é dado por v² sobre o raio. Então, corta aqui o ΔL, corta o raio, a gente vai ter que v² é tensão sobre μ, portanto, V é igual a tensão sobre a densidade aqui do elemento de corda. Isso aqui é a equação para a velocidade da onda de uma corda. Portanto, depende de características do meio, da tensão, certo? E da massa específica dela. Beleza? Então, são características aí do meio. Então, esse aqui que está relacionado com a elasticidade e esse aqui que está relacionado com a massa. Então, é disso que depende a velocidade de uma onda numa corda. Ah, não, mas espera aí, a gente não acabou de ver que velocidade é lambda_f? Sim, velocidade é lambda_f para qualquer onda. Mas, de um modo geral, para o caso específico de uma onda na corda, a velocidade vale raiz da tensão sobre a massa específica. Aquela outra equação não deixou de valer, não. Mas essa aqui é mais específica, levando em conta os elementos aqui da nossa corda. Massa específica e tensão, certo? Ambas valem para a corda. Vamos lá. Você produz uma onda progressiva em uma corda, fazendo oscilar uma das extremidades. Você faz a corda oscilar aqui, então você está gerando aqui a sua onda, você está dando a frequência. A pergunta é o seguinte: se você aumentar a frequência das oscilações, a velocidade e o comprimento da onda aumenta, diminui ou permanece igual? Bom, você está aqui produzindo uma onda, você começa a aumentar a frequência da oscilação. A velocidade e o comprimento de onda aumenta, diminui ou permanece igual? Veja, você alterou a frequência da oscilação, mas você não alterou as características do meio. Você não mexeu com a tensão na corda e nem mexeu com a densidade dela. Portanto, a velocidade dela permanece igual. Você pode alterar a frequência e a velocidade permanecer igual. Aí a pergunta é, e o comprimento? E o comprimento de onda? Não, nesse caso, o comprimento de onda tem que diminuir. Se a velocidade é igual e a velocidade é dada por lambda_f, se você aumentou a frequência, o comprimento tem que diminuir para que isso seja mantido. Isso está escrito aqui, ó, nas respostas. Frequência só depende da fonte, comprimento de onda depende do meio. Então, no caso 1, se você está aumentando a frequência sem alterar os parâmetros do meio, tensão e massa específica, a velocidade vai ser mantida. A velocidade da corda depende do meio. Você não alterou os parâmetros do meio, você alterou a frequência, portanto a velocidade naquele meio vai ser mantida. Já o comprimento de onda ele vai ter que diminuir. Porque se você aumentou a frequência, você vai ter que diminuir o comprimento de onda, aqui, ó, V igual a lambda_f. Se você aumenta a frequência, o comprimento de onda tem que diminuir para que a velocidade seja mantida. Certo? Então a resposta da letra 1,
é que a velocidade se mantém, o comprimento de onda diminui para manter o equilíbrio aqui, porque você aumentou a frequência. No caso 2, se ao invés disso, ou seja, se ao invés de aumentar a frequência, então você não mexeu na frequência, você aumenta a tensão na corda. Então, agora você mexeu no parâmetro do meio. Você esticou mais a corda, você tensionou a corda, você mexeu no parâmetro de elasticidade. Então, a velocidade e o comprimento de onda aumenta, diminui ou permanece igual? Agora a velocidade vai aumentar. Vamos ver? Aqui, ó. Velocidade é igual a raiz da tensão sobre a densidade. Se você aumenta a tensão, ela está no numerador, você vai aumentar a velocidade, certo? Portanto, a velocidade sim aumenta nesse caso, porque você alterou as características do meio. E o comprimento de onda aumenta, diminui ou permanece igual? Vamos ver. A velocidade aumentou. Você não mexeu a frequência. Se a velocidade é igual a lambda_f e você aumenta a velocidade sem alterar a frequência, então, por consequência, o comprimento de onda também aumenta, certo? Então, a resposta do número 2, velocidade aumenta, porque você aumentou a tensão, e o comprimento também aumenta para compensar o aumento de velocidade, certo? Então, de modo geral, pense da seguinte forma. Como é que depende a velocidade da onda numa corda? Depende da tensão da corda e da densidade dela. São características da corda ali, da tensão e da massa dela, específica. E a velocidade depende de lambda_f também, para qualquer onda nesse caso. O que acontece quando você gera uma onda é que você está dando uma frequência nela, certo? As características do meio estão postas. A mesma onda, com uma certa frequência, vai passar, por exemplo, pelo ar e vai passar por uma rocha. Com a mesma frequência, ela vai passar. O que acontece de diferente? Como as características do meio, tensão, massa específica, são diferentes, em um dos meios ela vai passar com um certo comprimento de onda, no outro meio ela vai passar com outro comprimento de onda. O comprimento de onda vai ser alterado dependendo do meio que você passar aquela onda, que aquela onda passar, certo? Já a frequência é uma característica que você dá à onda, quando você produz ela, beleza? Bom, pessoal, por hoje é isso. A gente vai continuar aqui com os próximos tópicos, energia, a equação da onda, superposição em ondas estacionárias, na próxima videoaula, certo? Obrigado e até!